quinta-feira, dia 10 de fevereiro de 2015, dia de você votar no gol mais bonito da última rodada dos campeonatos estaduais e também de conferir as últimas informações. Vamos falar do zagueiro Dória, que não deu certo no Olympique de Marseille e agora foi apresentado no São Paulo, reforço para Libertadores. Vamos também comentar sobre o alto preço dos ingressos, ficou mais caro ir nos jogos do Palmeiras, do São Paulo e também do Corinthians. Vamos então conferir os 5 gols mais votados na última rodada dos campeonatos estaduais. Começando então. Primeira opção de gol para vocês. Do Rafael Silva, do Vasco, empate. O Vasco empatou com o Tigres. Bonito, né, André? Golaço, hein, Luciana? Muito Maravilha. bonito. Segunda opção de gol para vocês foi do Vander, do Vitória. Vitória venceu o Serrano por 2-0. Então, número 2 para vocês, do Vander. Terceira opção, vamos lá para o Campeonato Paranaense. O Léo Maringá, mais conhecido como Léo Tubarão, fez esse golaço aí. O Londrina é 100% lá no Paranaense. Exato. A quarta opção foi o Anderson Pico, do Flamengo, que fez um gol a favor e outro contra, né? Esse aí foi a favor. E agora a quinta opção para vocês, do Marcelo, Campeonato Goiano, da Napolina. O que esse goleiro tava fazendo na vida, hein? Não. Aonde que ele tava, né? Então, para vocês aí, 5 opções dos gols. No próximo bloco a gente vai começar a contar aqui, viu? E coloca aí para participação 62-8599-1000. Falar pro pessoal colocar 62. Tem gente colocando 11 aí, tá saindo em outros telefones. O povo tá ligando aqui reclamando da gente. Reclamando, né? Mas, ó, a gente já avisa, é 62-8599-1000. Não coloca o código de área do seu estado, não. Tem que colocar o 62, senão não vai dar certo. André, agora vamos falar de um assunto que eu nem acreditei, né? A Folha de São Paulo fez um levantamento e o preço dos ingressos dos jogos do Palmeiras, do São Paulo e do Corinthians subiu, André, quase 205% em relação do ano passado para este ano. A gente tem aqui como que a Folha fez esse levantamento, né? Nos jogos do Corinthians subiu 33,7% os ingressos, nos do Palmeiras 91% e no do São Paulo 36%. Então, ano passado, um bilhete médio era R$30, este ano é quase 91. Então, triplicou. Porém, se você for ver na prática, o preço do ingresso reduziu. Porque o Palmeiras vendeu títulos de sócio torcedor e melhorou a qualidade do seu estádio. Sim. No Paulistão do ano passado não tinha ainda o Itaquerão, não tinha o Allianz Parque. Então, a qualidade do espetáculo melhorou, as acomodações no estádio, elas são melhores. Então, acredito que, se você for olhar, o ingresso foi mais barato. Mais gente comprou sócio-torcedor e quem compra o sócio-torcedor paga mais barato o ingresso. E outro detalhe, né? O Palmeiras ganhou em 2 jogos até agora no Campeonato Paulista, o jogo contra o Osasco Audax e esse jogo contra o Corinthians, mais dinheiro do que ganhou no Campeonato Paulista inteiro de 2014. Foi isso tudo, então? Mais dinheiro do que o campeonato inteiro. Então, a partir do momento que você melhora a qualidade do seu estádio, você dá mais condições ao seu torcedor, o torcedor tem prazer de ir no jogo e ele não importa com o preço, não. Mas o pior, André, é melhorar a qualidade e mesmo assim continuar a violência, né? Essa é a parte ruim, né? Essa é a parte ruim. Eu acho que a resposta está aí, só não vê quem não quer. O problema é torcida organizada. Se essa praga não existisse, no futebol não teria tantos problemas. Aí vem o ministro dos esportes agora e marca a reunião com os chefes de torcida organizada. É demais, né? Vai sentar com os bandidos. E agora confira o Pronto Falei. O Internacional está tomando uma medida que pode mudar essa situação de violência no futebol brasileiro. É difícil? Mas não é impossível. Basta ter força de vontade, basta ter coragem para tomar as decisões. O Internacional está propondo para que no dia 1º de março, no Grenal do Beira-Rio, a torcida seja mista.
assentos numerados e cada torcedor do Inter, que é sócio do clube, vai ter o direito de levar um torcedor do Grêmio. Essa é a ideia inicial. Torcida mista, todos entrando pelo mesmo portão, os torcedores misturados, igual é na Copa do Mundo, igual é no futebol espanhol, igual é na decisão da Liga dos Campeões. Então, sem a divisão de torcida, sem a divisão de organizadas, então com as torcidas misturadas, com os assentos numerados, a gente pode dar um passo para a civilidade e a modernidade do futebol. Tomara que dê certo. Pronto, falei. Primeiro intervalo aqui no Brasil Esportes e ainda hoje no programa você confere que o presidente Paulo Nobre é quem vai pagar o prejuízo causado pelos torcedores do Corinthians no jogo contra o Palmeiras. A gente volta em 2 minutos. De volta ao Brasil Esportes, agora vamos conferir quem são os torcedores que vão fazer parte da nossa torcida nesta terça-feira. Começando com o Alisson e o Gabriel, de João Pessoa, Paraíba. Araújo, ele é de Campina Grande, também Paraíba. Flávia, Daniel, Jonas e João Márcio, de Itanhadu, Minas Gerais, a família. Edson e Lucas, os dois são de Passo do Lumiar, Maranhão. Francisco, Magno e Wallace, de Xique-Xique, Bahia. Iniberg, o Iniberg é lá de Governador Edson Lobão, Maranhão. E a Josélia toda, lá de Rio Preto, Minas Gerais. Josi e Francisco, os dois são de Fortaleza, Ceará. E o casal, deve ser casal, né? Juliana, de Itanhaçu, Bahia. Tem mais. Júnior, de Coelho Neto, Maranhão, torcedor do Sampaio Correia. Valeu, Júnior. Aí... Para você que deseja aparecer no nosso programa, basta mandar a sua foto com o seu nome e o nome da sua cidade. André, vamos lá então aí ver os gols bonitos? Os primeiros votos. Antes tem um recado aqui do Francisco, ele é de Paramaribo, fica no Suriname. Mais uma audiência internacional do nosso programa. Já teve telespectadores do Paraguai, temos muitos lá, da Argentina, do Uruguai, da Guiana, então agora temos do Suriname. Obrigado aí, Francisco, pela sua participação. Ele quer saber se o Paulinho ainda está no Flamengo. Está, né, Luciana? Está, ele está lesionado e em março ele já pode voltar. Então tá, vamos aí com as opções, né? Lembrando aí para o torcedor as opções dos gols. O Ailton está mandando recado aqui, mandando um abraço para todo o povo da cidade de Santa Rita, na Paraíba. Está dizendo que o gol mais bonito é do Marcelo. A opção número 5. O Marcelo é a opção número 5, né? O Marcelo é o da Napolina, Luciano? Da Napolina, 5, exato. Manda um abraço pra gente, Jorge Gomes, lá de Gavião, na Bahia. Obrigado, Jorge. O Raimundo Carlos, lá da Bahia, diz que é a opção número 1. Número 1, Rafael Silva, do Vasco. Rafael Silva. Tem mais gente votando aqui. Marcos Vinícius, de Campo Grande. O que você acha do jogo Santos e São Paulo? São Paulo é favorito, na minha opinião. Daqui a pouco mais votos, Luciana. Então tá, vamos agora falar. O clássico foi domingo, né, André? Mas o assunto, né, aquele vandalismo que aconteceu, o confronto entre os policiais e os torcedores. E ontem foi divulgado, né, o número do prejuízo que o Palmeiras vai ter que pagar. Porque ficou certo que o presidente Mário Gobi não vai pagar, porque no jogo do ano passado aconteceu dessa mesma forma no Itaquerão e o presidente Mário Gobi pagou. Então, quem vai pagar todo esse prejuízo será o presidente Paulo Nobre. O que você acha sobre isso, André? Na época foi o seguinte, o Paulo Nobre falou, eu vou pagar o prejuízo aí, nossa torcida quebrou o estádio de vocês aí. Ele falou, não precisa não, pode deixar aqui. Ou seja, o presidente do Corinthians imaginou, não, quando a gente for lá o pessoal nosso vai quebrar, então vai ficar tudo cortesia da casa, né? Então, acho que agora eles vão fazer esse tipo de acordo, né? Cada um fica com o seu prejuízo. Já sabendo o que vai acontecer. E quando acontecer,
se ainda existir torcida organizada, pelo jeito vai existir, que as pessoas não têm coragem de tomar providência, quando a torcida organizada do Palmeiras for lá no estádio do Corinthians, vai acontecer isso de novo. Até a torcida organizada do próprio Corinthians já quebrou o próprio estádio, imagina de fora, né? Já. E tá chegando o clássico, né, André, entre Santos e São Paulo. Você acha que pode acontecer o que aconteceu no clássico entre Corinthians e Palmeiras? É mais certeza de acontecer algum incidente do que ter o jogo. É mais fácil não ter o jogo. Por exemplo, Palmeiras e Corinthians. Você tinha alguma dúvida que teria confusão? Não, todo mundo sabia, né, que ia ter. Não, é mais fácil não ter o jogo do que não ter confusão. Que vai ter confusão, vai ter. Aí, só que as autoridades ainda não tomaram as medidas cabíveis. E também passa pela educação das pessoas, né? Então, já é uma falta de civilidade esse tipo de comportamento. Bom, o assunto ainda é Palmeiras, né? Porque os torcedores já estão preocupados, perdeu para o Corinthians e o volante Amaral pediu calma. Não, acredito que não é desculpa, mas isso é um fato, né, que acontece. Não é como se disse, né? Por exemplo, se fosse assim era fácil. Todas as equipes contratavam um monte de jogador e rapidamente já solucionava todos os problemas. Isso leva tempo. No futebol não é da noite para o dia para as coisas se encaixar. É igual eu estou falando para você, muitos jogadores não estrearam ainda, outros se estrearam. Estamos se conhecendo, a filosofia também do professor trabalhar, o professor conhecendo a gente também. Mas isso aí não serve de desculpa. A gente sabe que no jogo a gente teve oportunidade. Infelizmente, num detalhe, a gente acabou tendo infelicidade, mas também tivemos oportunidade para até empatar o jogo e até virar. Então, acredito que não é só o detalhe do entrosamento, também outras coisas pesaram. A gente também está chateado por 2 derrotas e uma por um dos maiores rivais da gente, mas a gente sabe que tem muita coisa a melhorar e a gente pede que o torcedor continue nos incentivando e nos apoiando e comparecendo igual vem comparecendo, porque isso vai ser bastante importante para o crescimento da equipe. André, a gente sabe que o time ainda está em formação, mas você viu algo positivo nesses 2 jogos apresentados pelo Palmeiras? Vi sim. É um time em formação, por exemplo. Vai querer ganhar do Corinthians, que já está há um ano, com a base de 2, 3 anos, que vem que já tem um elenco formado. Quantos jogadores novos tem o Palmeiras? E pega um Corinthians lá, que mesmo poupando um ou outro jogador, e que entra um Danilo, por exemplo. O que resolve, então, como é que faz? Né? Que entra e que resolve para o time principal, e aí ele foi titular do time misto. Então é uma derrota normal. Perder clássico é normal, em qualquer lugar. Palmeiras e Corinthians pode dar um ou outro, tanto no estádio do Palmeiras, quanto no estádio do Corinthians e assim por diante. Santos e São Paulo, Palmeiras e São Paulo, Corinthians e São Paulo e assim por diante. No clássico, isso pode acontecer. Então o torcedor tem que entender que essa derrota é normal. Não é porque perdeu o clássico que vai desandar tudo agora. Mas eu acho que o torcedor ficou preocupado porque perdeu para a Ponte Preta, né? Essa... Aí dói, né, André? Aí dói. Não é fácil. Só que está em formação. Está em formação. E alguma dúvida que o Palmeiras está montando um bom time? Nenhuma dúvida. Então, dá tempo ao tempo que as coisas vão se encaixar. É isso, é o último intervalo aqui no Brasil Esportes. A seguir, o assunto é São Paulo. O zagueiro Dória foi apresentado ontem. Voltamos em 2 minutos. De volta ao Brasil Esportes, agora vamos falar um pouco sobre o São Paulo. O zagueiro Dória foi apresentado ontem. Treinamento. Dá tempo? Com certeza. Eu acho que já comecei a treinar hoje, tem amanhã. E vou buscar meu espaço durante os treinamentos para mostrar que eu estou pronto. A gente vai provar isso dentro de campo, durante os treinamentos, se aperfeiçoando para chegar dentro de campo e fazer uma boa campanha em todos os campeonatos. Então tá aí, André, você gostou? Da contratação do Dória? Sim. Gostei sim. Bom jogador, vale a pena essa contratação do São Paulo. Contratação interessante. Ele chega para reforçar ainda mais na Libertadores, né? E para você, André, o ano de 2015 do São Paulo vai ser um pouco mais difícil, como o de 2014 ou não? É difícil tem porque tem a Libertadores. Só tá que num grupo difícil, né? O time, por exemplo, no Campeonato Brasileiro do ano passado, a gente pode dizer, entre aspas, que chegou atrasado. Se tivesse um pouco melhor acertado desde o início da competição, teria disputado de uma forma mais intensa o título com o Cruzeiro.
E ainda foi vice-campeão brasileiro. O time cresceu muito no decorrer do ano. Esse ano já começa acertado e ainda reforçado. Isso aí. Então vamos agora conferir os últimos votos dos gols bonitos. É isso aí, a galera participando do nosso programa. Pedir para colocar aí de novo para a galera ver, ó. Por exemplo, o Josimar lá de Tucuruí disse que esse gol do Rafael Silva foi o mais bonito, Luciana. O Rafael? Então pode anotar aí o gol para o Rafael Silva. E ele tá ganhando, hein? Vamos mandar um abraço pro Guarani Neto, trabalhou aqui com a gente, tá nos fazendo uma visita nesse momento, tá no estúdio. Te adoro, Guarani. De vez em quando ele aparece por aqui, viu? Porque ele anda viajando, tá no Tocantins. Tá chique, né? Foi para tudo quanto é lugar aí. E onde ele vai, ele acompanha a gente. Ele consegue sintonizar a TV Aparecida, já que temos o alcance nacional. O Helenilson de Fortaleza diz que o gol mais bonito foi o do Vasco. Rafa, o Vasco vai ganhar, hein? Outro voto aqui, do código 83, Rafael do Vasco. O gol mais bonito. Recado vem de João Pessoa, na Paraíba, telefone 3099 é o final, 3099. Gol do Anderson Pico, do Mengão. Recado veio do código 35, final 1958. Olha lá, tem mais votos aqui, ó. O Maicon, gol do... O Adriano tá dizendo que é a opção número 1. Rafael Silva. Rafael Silva. André Dória vai tomar conta dessa zaga do Tricolor. Gustavo, lá de Lagarto, Sergipe. Valeu, Gustavo, pela sua